Olá, virtuosas! Como vai vocês? Hoje a gente vai falar sobre o sentimento de culpa. Quantas aqui já se sentiram culpadas por uma data que você esqueceu de uma amiga? Quantas de vocês também já esqueceram de uma programação na escola do seu filho ou do próprio aniversário do marido? Esse sentimento faz parte da nossa natureza como seres humanos, como seres sociáveis. Esse sentimento é um sentimento que nos ajuda a funcionar bem. A culpa, ela vem como uma forma de nos aproximar da nossa responsabilidade. Nos sentimos culpados, de fato, por algumas questões que causamos ou deixamos de fazer. Geralmente a gente não sente a culpa por coisas, a gente sente culpa por situações ou eventos que podemos ter a interpretação de que nós estamos causando ou de que outras pessoas podem estar nos causando. Vou dar um exemplo. A gente pode ter o pensamento de que chegamos em um lugar e sentamos em um lugar reservado, que tinha lá na cadeira uma Bíblia ou uma agenda, e simplesmente tiramos ela e colocamos na cadeira do lado. Outra pessoa pode chegar e dizer, nossa, eu estava sentada aqui, mas sem problemas. Mas mesmo assim, o sentimento de culpa pode acarretar você a ponto de você só se sentir bem depois que você confirmar com essa pessoa que ela não ficou chateada por você ter sentado naquele lugar. O sentimento de culpa, às vezes, ele pode ser maximizado. A gente pode ter feito alguma coisa que tem a ver com a relação com a culpa, mas não necessariamente seja um fato para que você possa sentir o sentimento de culpa. Então, a gente precisa pensar muito bem e é pelo campo da racionalização que a gente consegue entender que algumas atitudes ou comportamentos não estão ligados necessariamente à culpa, mas a simplesmente atitudes comuns. A nossa mente, ela pode ficar disfuncional quando a gente acha que somos culpados por tudo, mas a gente precisa entender a importância da culpa na nossa vida, que ela nos ajuda a nos aproximarmos da responsabilidade. Uma das coisas que geralmente as pessoas evitam sentir, por exemplo, é não se atrasar em uma entrevista de emprego, porque é uma oportunidade, é entregar um trabalho da faculdade no prazo, é chegar pontualmente no culto porque você está responsável por algo, é cumprir normas e regras. Quando isso é quebrado, geralmente nos sentimos o quê? Culpados. E a culpa chega. E aí é onde, o que acontece? Geralmente, quando não cumprimos aquilo que fomos propostos a fazer, nós temos a tendência a dizer que está tudo bem, a dizer que não tem problema, foi só daquela vezinha, a tentar ter alguma minimização do problema, por mais que às vezes ele possa ser muito pequeno. Ah, mas não tem nada não. A gente quer sempre, às vezes, aliviar a culpa ou tentar culpar alguma situação. Por exemplo, na questão da pontualidade. Eu posso colocar essa culpa em qualquer outra situação do meu cotidiano. Como, por exemplo, alguma coisa que eu deixei no fogo, ou, mas o menino começou a chorar e aí eu tive que fazer tal coisa e aí eu me atrasei. Então, qualquer coisa que possa interferir naquela responsabilidade, geralmente estamos colocando a culpa fora de nós, para outras pessoas. Por que às vezes é interessante que a gente sinta ela? Nós precisamos sentir a culpa em muitos momentos, principalmente quando racionalmente eles nos prejudicam e prejudicam o nosso caráter e a nossa
cosmovisão em relação ao que acreditamos, a culpa ela se torna importante porque nós precisamos sentir arrependimento. O arrependimento, ele só se aproxima da nossa vida, não apenas, mas ele se aproxima da nossa vida quando sentimos culpa. Muitas pessoas, quando sentem a culpa, se isolam para pensar melhor, por isso que é importante o nosso sentimento da tristeza, porque nos ajuda a refletir, né? Então, geralmente a culpa ela nos dá uma reflexão, mas que essa reflexão ela possa ser de forma assertiva e vinculada com a realidade, para a gente não ter que maximizar e se culpar por algo que não fez, como o exemplo da cadeira que eu falei para vocês. Mas a culpa, de fato, que nos distancia da responsabilidade, pode fazer com que a gente acabe normalizando alguns comportamentos que são para a gente sentir culpa e nos aproximarmos do arrependimento. Arrependimento, conseguimos nos responsabilizar por essas tarefas, pela pontualidade, por entregar o trabalho no prazo, por sacrificar alguma coisa para estar presente, porque é a sua responsabilidade. Então, muitas vezes, a nossa agenda ela é cheia de coisas. E às vezes a gente acaba falando que é a procrastinação ou porque não conseguiu sair do sofá. Mas a decisão ela é nossa do cumprimento do que precisamos fazer. Entenda agora por que a culpa ela pode ser perigosa. Quando ela é apenas uma interpretação sobre uma situação errônea que não aconteceu. Aí ela se torna perigosa. É onde a gente começa a interpretar como se fôssemos culpados, sem que necessariamente tenha uma evidência. As pessoas, elas podem se sentir culpadas até por ter a ideia de estar sendo inapropriada em um ambiente, ou se não está combinando com a maioria. Pode se sentir culpadas, mas isso é um efeito real que é para ela se sentir culpada? Muito provavelmente não. Então é muito importante a gente saber quais são as evidências que temos em relação àquela culpa que sentimos. Se ela tiver fatos, se ela tiver uma realidade, nós podemos nos aproximar do arrependimento. E o arrependimento é extremamente importante para que a gente não assuma um comportamento repetitivo sobre aquele ato que nos distancia da nossa responsabilidade. Vamos para um outro ponto. Então, como limpamos a nossa zona de culpa quando ela surgir? Primeiro a gente precisa pensar qual é o nosso comportamento que ele é repetido e que nos aproxima da culpa. Pode ser o ato de mentir. Pode ser o ato de dar aquela desculpinha, omitir alguma informação. Então, quais são os comportamentos que temos que sempre estão ali nos aproximando da culpa, de sentir culpados? Talvez seja um momento oportuno para que a gente consiga até fazer uma listinha de certos comportamentos que nos aproximam desse sentimento de culpa, para que a gente consiga chegar ao arrependimento. Normalmente, a culpa ela é tratada de forma aborrecida. Muitas vezes ela não é tratada de forma serena, tentando compreender esse sentimento. Geralmente ela é entendida como um desgosto, como um ser errante completamente que não tem jeito nenhum. E quando nos aproximamos desses sentimentos, precisamos lembrar que temos a misericórdia divina, que nos aproxima da graça, do perdão, do amor, que nos perdoa das nossas falhas, se nos aproximarmos do arrependimento. Muitas pessoas podem falar certas frases, como: não seja severo consigo mesmo,
A culpa pode te levar à loucura. A negociação da culpa. Livre-se desse sentimento. Pare de se culpar. Não alimente o monstro da culpa. Mas, na verdade, a culpa não é nada disso. A culpa ela é algo útil para que a gente entenda quais são as nossas atitudes e comportamentos que nos aproxima daquela parte mais errônea que temos a tendência a ser e que a nossa natureza é. E precisamos buscar diariamente entender aquilo pelo que nos culpamos e não só ter raiva disso. Muitas pessoas chegam na terapia se culpando muito por algo que fizeram e muitas vezes para algo que não tem mais volta, não tem como solucionar. E o que resta? Nós temos a graça, a misericórdia e o amor de Cristo. Nós precisamos nos aproximar disso todos os dias. O nosso coração contrito e arrependido nos faz nos aproximar e sentir o amor de Cristo sobre a nossa vida. Ainda que tenha muitas situações que elas podem não voltar. Por exemplo, pedir perdão a uma pessoa que já faleceu e que você nunca pediu e se sentir culpado por não tê-la mais. Então se aproxime do arrependimento, entendendo o quanto a culpa ela é útil para que a gente identifique aquela parte que mais odiamos, que é o erro. Então a gente precisa odiar as coisas que nos desviam da nossa cosmovisão. E nós devemos amar atitudes que nos aproximam de um caráter íntegro para sermos semelhantes a Cristo. Bom, eu espero ter contribuído com a sua vida emocional, com a sua vida espiritual, com os seus comportamentos que dá agora para você avaliar, dar uma escrita. Então eu espero ter contribuído com a sua vida quanto cristã. E até a próxima!